Bom dia, segunda-feira. Eu preciso editar o vlog, tô atrasada, o vlog, mas é que eu tive visita nesse fim de semana, e aí eu não consegui sentar pra editar. Minha sogra veio passar o final de semana com a gente, foi bem legal, nós saímos bastante, saí comprar roupa, vou mostrar depois as roupas. Tô aqui bebendo um cafezinho e comendo pipoquinha. Tava agorinha terminando de corrigir as tarefas dos meus alunos, acabei de corrigir, e aí agora tem que enviar a tarefa para alguns outros alunos, enviar a correção. Os alunos de sábado, eu deixo para enviar a tarefa deles na segunda. Então tem que enviar a tarefa deles, enviar a gravação certinho, porque teve um aluno que não conseguiu participar da aula, num pedaço da aula, então eu vou enviar a gravação certinho. E aí depois da tarde tem muitas aulas. Segunda é um dia que eu tô com bastante aula. E é isso. Essa semana tem dia dos namorados, eu vou comprar hoje também o presente. Na verdade, estou pensando, né? Porque tem o aniversário do César também. É, é esse mês, né? Na outra semana. Então, quinta, dia 12 agora é o dia dos namorados. E na terça, na próxima terça, é o aniversário dele. Então, tô pensando, né? O que eu vou. Tenho uma ideia já. Que eu vou dar de presente de aniversário. Eu tô pensando no dia dos namorados, com algumas ideias. Pensando também. Algo legal pra gente fazer. Na quinta-feira, né? Ou no final de semana. E é isso. Mas junho é um mês de muitas comemorações, porque tem o Dia dos Namorados, né? Que a gente celebra e tal. Aí tem o aniversário dele. E no final do mês é o nosso aniversário de namoro. Que vai ser, que é no dia 29. Acho que é numa sexta ou num sábado esse ano, não lembro. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que é num sábado. Não, num domingo. Enfim, então são muitas comemorações. Né, Nina? Olha lá. E o Fofuro dormindo aqui. Ai, ai, ai. Mas é isso. Bom dia, bom dia. Terça-feira, hoje, dia 10 de junho. Tô aqui com Nina e Fofuro. Estão cochilando aqui. Eles estão sempre cochilando, né? Gatos. Mas, eu acordei cedinho, aí vim para reuniões, aulas, e agora tô parando aqui porque eu queria compartilhar. Eu fiz uma automação no Notion que eu achei que ficou tão legal. Eu, aqui, né, no meu trabalho, eu que cuido de tudo, né? É um trabalho de prof, normal, né? Preparar a aula, montar a aula, dar aula, enviar material, enfim, enviar tarefa, todas essas coisas normais, né? Não no trabalho de professor. Mas sou eu que cuido de todo o resto sozinha, né? Da parte do administrativo, de contratos, do financeiro, enfim, todas essas coisinhas, né? Sou eu que cuido de tudo isso. E aí eu, olhando, né, todos esses elementos, eu pensei, as automações do Notion, elas podem ser agilizar, otimizar parte do meu trabalho. E aí eu fiz uma automação ontem, que é o seguinte, quando chega aluno novo e quer fazer aulas, e beleza, vamos fechar, e aí vamos fazer o processo de matrícula. Eu preciso de algumas informações desse aluno para então conseguir fazer o contrato, enviar depois o contrato para assinatura e enviar os boletos, né, da mensalidade das aulas, enfim, todos esses detalhes. E aí eu fiz uma automação que antes eu pedia eu mandava um e-mail, pedia esses dados para o aluno. Agora eu envio um formulário. A hora que o aluno preenche esse formulário, isso ainda é o start, né, para duas automações. Uma
que vai enviar para o aluno um tutorial de como assina o contrato no Authentic, que é a plataforma que eu uso para gerenciar os contratos, e vai enviar esse tutorial em vídeo e vai enviar também quais são as cláusulas do contrato, mas sem os termos jurídicos. Explicando ali como que é o cancelamento, como que é isso, como que é aquilo. Eles conseguem acessar isso depois na Classroom, né, na Notion Classroom, mas já vai ter essa informação. E aí eu achei que ficou tão legal, e aí eu pensei, bom, e aí internamente para mim, eu preciso, na hora que ele manda os dados, que o Notion me gerasse algumas tarefas no meu banco de dados de tarefas. E aí eu coloquei para ele fazer isso. Então ele cria o projeto, fazer matrícula da pessoa X. Aí ele cria o projeto e cria algumas tarefas nesse projeto, que é enviar o contrato de pessoa X para assinatura, enviar o contrato, enviar os boletos para a mensalidade do ciclo da pessoa X, enviar o acesso ao Notion, enfim, essas tarefas. E aí ele cria automático para mim. A pessoa respondeu, ele cria para mim essas tarefas. E eu achei assim, eu fiquei pensando, gente, como que eu não fiz isso antes? Porque isso me faz deixar facilitado um pouco o meu trabalho. Então eu gostei muito dessa automação. E eu já tô aqui assim, nossa, será que eu poderia fazer tal coisa? Será que dá pra fazer isso também? E fica assim, eu podia fazer isso, eu podia fazer isso. Ah, eu podia criar isso também. Olha, será que você pode colocar uma fórmula aqui para essa tarefa aparecer, nananá, papapá. Enfim, eu fico assim o dia inteiro. Mas, nossa, eu fiz essa automação, ficou tão legal. Compartilhei com algumas outras colegas, professoras. Aí eu falei assim, nossa, Thaís, me ajuda a fazer aqui também, me ajuda a fazer aqui também. Aí a gente vai marcar uma, uma reuniãozinha. E eu vou mostrar como que eu fiz, para elas fazerem lá para elas também, porque facilita bastante, né, processos, assim, do nosso trabalho. Então é legal. Muito bom. Estou animada. Mais tarde eu tenho aula de francês hoje e eu tenho apresentação de trabalho. Eu vou falar do francês na Bélgica. E em grupo, né? E aí eu fiquei com a parte de falar de como que é o francês lá. Na Bélgica eles falam francês, holandês, neerlandês, né? Não é holandês mais. Então, francês, neerlandês e alemão. Mas alemão é só num pedacinho ali na região da fronteira com a Alemanha. Já o francês e o neerlandês são mais bem divididos, assim. O sul fala francês, o norte fala holandês. Neerlandês. Enfim, é a mesma coisa, neerlandês e holandês. Eu posso falar tanto um quanto o outro? Ou é só neerlandês? Enfim, em alemão é Niederländisch. Seria neerlandês. Bom, enfim, é as duas aí. Mas é isto. Daí tem isso. E depois eu tenho muitas aulas. Terça-feira é um dia que eu tenho bastante aula com os meus alunos e tudo mais. É isto. Queria contar dessa automação, porque eu fiquei muito feliz com essa automação e achei que ela ficou bem legal. Acabei de chegar em casa da aula de francês. Foi só a apresentação hoje do pessoal. Eu ia apresentar hoje também, mas o pessoal levou mais tempo. Era para ser 20 minutos e eles gastaram mais tempo. E aí não deu tempo de fazer a minha, vai ser só quinta-feira agora. Né, Fofuro? Ó aqui comigo. O gato. Oh!
Ai, a Nina, não é a Fofuro. Aqui, a bonita. Ai, e é isso, agora eu vou dar aula. Tem uma aula agora às 3. Tem outra aula depois às 5. Então, uma acaba 4h30, outra começa às 5. Então, agora é sem parar. Depois eu dou só 8h30. É isso. Comprei mouse e teclado novos. O outro estava funcionando? Estava. Mas o César estava querendo mouse e teclados novos, porque o dele não estava funcionando direito. O meu estava apagadinho já, né? As letras no meu teclado. Eu até tinha comprado um adesivo pra colocar assim, né? Pra dar pra ver, né? As letras. Então, assim, dá pra ver, ó. Tinha colocado adesivos, tá vendo? Um adesivo rosinha, tinha comprado. E aí. Mas aí, como ele tava querendo novo, eu falei assim: eu vou comprar um pra mim também. E aí, eu comprei um modelo que é de bateria. Ele não é a pilha, igual os outros que eu tenho aqui, eles são pilha. E aí, eu gostei desse modelo, eu comprei e optei por comprar um que fosse bateria, porque eu às vezes esqueço de comprar pilha. Tem 2 semanas que eu tô sem usar o mouse, por quê? Porque eu esqueci de comprar pilha. Não tem mais nada aqui. Aí vem aqui o cabinho pra carregar. E é isso, vou ver aqui como é que ele conecta. Certinho. Eu achei que tava escrito que é o wireless. Tá aqui. Um negocinho pra conectar no computador, né? Ele vem um negocinho ali. E aí a gente consegue conectar. Ui! Aí. Agora vai dar certo. Eu queria que não fosse Bluetooth, porque, sei lá, se fica muita coisa conectada no Bluetooth, será que dá algum erro? Tá, tipo, sei lá, eu fico pensando que deve dar algum bug. E aí, então, é isso. Ligou. Ligou. Vamos ver. Tem que fazer algum tipo de conexão. On, off. Ligou. Aqui também. Aqui. Os vers tá funcionando. Ai, que lindo! O teclado tá. O mouse. Acho que tem que conectar alguma coisa. Deixa eu ver. Deve estar escrito aqui. Vou conectar aqui. E temos o quê? Hoje quem vai dar aula é quem? Olha lá. Ô, Nina. Olha o fofuro aqui. Quem tá aqui? A Nina. A Nina bonita. Né, bonita? Ai, que linda. Gostosa. Me arrumando para gravar uma aula do Bookful, com a leitura do conto desse mês, que é o Rumpelstiltskin. Vocês conhecem esse conto? Conhecem essa história? É bem legal. E eu achei esse bem tranquilo de ler. Achei ele bem fácil, pra falar a verdade. A leitura dele. E eu vou gravar agora a aula. Tô aqui agora, tenho aula já já, mas como aluna. De quarta-feira de manhã eu tenho aula de alemão como aluna. E tô aqui comendo sucrilhos com Danone. E tenho um copinho de água, eu deixo um copo de água aqui do lado pra eu ir bebendo durante a aula, né? E é isso. Então, tô esperando o horário da minha aula, tava assistindo um vídeo no YouTube de uma youtuber, de uma booktuber alemã,
que eu gosto bastante, a Joana Jung, e ela escreveu um livro. Eu vou até ver que eu tenho uma aluna que tá voltando da Alemanha, e se ela traz o livro pra mim. Se bem que eu acho que o lançamento vai ser depois do período que ela volta, então não vai dar pra ser este livro. Mas eu pedi pra ela fazer um outro. E pra comprar aqui, nossa, pra comprar aqui é muito caro os livros em alemão, né? Tem um que eu gosto muito. Eu gosto muito dessa trilogia. Era uma trilogia e virou uma tetralogia, né? Mas do Coração de Tinta da Cornélia Funke. Eu li há muitos anos atrás. Eu amei. Meu Deus, como é maravilhoso essa história. Fantasia. Ai, eu adoro. E aí eu li o primeiro, que é esse aqui, o Coração de Tinta. Tenho ele físico, né? Aí eu li o segundo, que é o Sangue de Tinta. E li o terceiro, Morte de Tinta. Todos maravilhosos. Só depois, de alguns anos depois que eu comecei a estudar alemão, aí falei, nossa, aqueles livros, autor alemã, lá, 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 nossa, eu poderia ler em alemão em algum momento. E o ano passado, não, ano retrasado, em 2023, a autora lançou um quarto volume, assim, do nada. Porque os livros, eles são, eu acho que eles são, tipo, eu vou ver a data, deixa eu ver, do computador aqui do lado. Coração de Tinta, livro. Quando foi escrito o livro? 2003. E aí, 20 anos depois, ela lançou um quarto volume. E aí eu fiquei assim, meu Deus, agora eu preciso, né? E aí, pra comprar aqui a edição em alemão, porque obviamente não tem tradução, né, ainda, e nem sei se vai ter, mas agora, felizmente, né, posso ler em alemão, ele custa R$ 400. E aí, assim, um livro, R$ 400. Ai, eu acho um pouco demais. E aí eu fico assim, ai não, mas pra comprar lá na Alemanha e pra minha aluna trazer pra mim, é tranquilo. Porque os quatro, eu sei, eu vi na Amazon de lá da Alemanha, os quatro lá dá R$ 700. Os quatro volumes em alemão. Tipo assim, R$ 600? Os quatro? Tudo bem. Agora um só, 400? É, né? Então eu vou ver se minha aluna traz pra mim, pelo menos o último. E é isso, né? E aí agora eu recebi mensagem do meu professor. Será que ele precisou remarcar? Ah, não, ele vai chegar 5 minutinhos atrasado. Que é ótimo, porque minha aula vai começar e eu tô quase 1 minuto atrasado. Ele vai atrasar 5, então eu não tô atrasado. É isso, foi pra minha aula. Sobre o mouse e o teclado, consegui encaixar pra funcionar do jeitinho que eu queria. Porque o mouse não tava funcionando, mas aí eu consegui conectar, deu tudo certo. Assim, vou tentar fazer a conexão de novo, né? E aí deu certo. Enfim, e aí agora, fazer a maquiagem do dia. Hoje é quinta-feira, né? E eu tenho uma aula só. Agora pela manhã, às 9. E eu teria uma outra na sequência, às 10. Mas a minha aluna mandou mensagem ontem pedindo pra gente remarcar, reagendar, tá? Beleza. E aí, mas o que eu queria comentar é o seguinte. A gente percebeu que você procrastina mais quando você tem menos compromissos? Eu tava conversando com outras colegas professoras e falei assim, gente, no dia que eu tenho poucas aulas, então daria pra fazer mais trabalho de bastidores, né? Enviar contrato para aluno, criar a Classroom, enviar mensalidade, ou outras coisas também, criar os materiais, facilitar, ou, enfim, outras tarefas de trabalho. Né? Eu acabo fazendo isso nos dias que eu tenho mais aula. Parece que eu procrastino mais coisas.
mais no dia, assim, nesses dias que eu tenho menos aulas. Aí eu falei assim, gente, tudo bem. Enfim, talvez seja comum, porque elas falaram a mesma coisa. Que também elas sentem essa diferença, que acabam procrastinando mais nos dias que tem menos aulas, né? Mas enfim, mas hoje eu tenho compromissos. Então não vai dar assim pra procrastinar muito não, porque eu tenho outros compromissos que eu tenho aula de francês, terça e quinta, né? E na verdade é o último dia. Na verdade, terça-feira vai ser o último dia, porque na terça vai ter a confraternização, assim, da turma e tal. Então, terça é o último dia. E terça-feira também é aniversário do César. Eu já comprei o presente dele. Vai chegar, tá previsto pra chegar hoje, né? Vamos ver se vai chegar mesmo. E é isso. E aí o meu. E hoje é dia dos namorados, né? Presente dia dos namorados dele ainda não comprei, vou comprar. Hoje ainda. E como eu tenho só essa aula de manhã, e aí eu vou depois pra aula de francês e vou fazer as unhas. E aí eu vou comprar o presente dele no meio disso. Talvez eu vá logo depois da aula, que eu já compro, almoço, eu vou pra minha aula e vou fazer minha unha depois. Acho que farei nessa ordem. E eu já sei que eu vou comprar. Não vou contar agora, porque deixa ele ganhar o presente primeiro. É, até porque vai que ele vê meu vídeo aqui. Então ele vai fazer o que ele vai ganhar. Se bem que eu vou postar domingo. Ele já vai ter ganho o presente, né? Vou comprar um perfume. Ele tá precisando de um perfume, ele tá sem. Na verdade, assim, o perfume que ele tem, ele não. Era o pai dele que deu e ele não gostou do cheiro e tal. E aí ele. Então eu vou comprar um outro perfume pra ele. E é isso. E de dia de aniversário, de aniversário no dia eu conto, porque aniversário é só na terça, só na terça que ele vai ganhar. Então, aguardem, meninas. Mas é isso. São os planos do dia hoje. Dia dos namorados. E aí comprei um negocinho pra mim também, que eu mereço. Na verdade, um hidratante labial, assim. E pra ele comprei um perfume e um kit de perfumes. Desses kits que a Natura sempre monta, que é sempre maravilhoso. Aí fiz a reunião com as meninas, com outras colegas professoras, e foi tão bom, foi tão bom. Eu gravei, né, pra que algumas outras que não iam conseguir participar, conseguiam ver depois. E aí, nossa, ficou tão legal. E mostrando as automações que eu criei, né, no meu Notion. E isso me deu uma ideia de gravar um vídeo mostrando todas as automações que eu tenho no meu Notion. E eu vou gravar um vídeo de tour pelo meu Notion também. Só que eu tenho que gravar isso pelo computador, né? E aí então eu vou me programar pra fazer isso semana que vem. E que mais? Que mais? Ah, e eu tive uma outra ideia também. E esse pra gravar os conteúdos de gramática do alemão, que eu quero muito levar esses conteúdos. E depois eu posso usar esses conteúdos pra recomendar aos meus alunos, né? Ó, assiste esse vídeo que eu explico lá, isso. Servindo ele como algo de apoio para que ele consiga revisar, né, e fazer parte ali dos estudos de casa dele, né, não só no uso do parte das aulas, não isso se tornando parte das aulas, mas acho que seria legal para ter ali um canal para, vou acompanhar e ver daqui a explicação e tudo mais. Então, eu acho que isso seria legal. Vou fazer isso. Eu gostei. E planos final de semana. Amanhã eu vou receber uma visita aqui em casa. E aí, final de semana normal, passar aqui eu e o César. Ontem, dia dos namorados, né? A gente pediu comida, foi super gostoso. Nós pedimos um escondidinho de carne seca muito bom. E aí, bebemos vinho e ficamos juntinhos assistindo alguma coisa na TV. E é isso. É isso. Planos pro fim de semana serão esses. E tô animada pra semana que vem, que tem feriado. Ai, isso é tão bom. Sempre bom feriados. E aí tô organizando, fechando o semestre, segundo semestre do ano, fechando,
porque eu vou tirar férias em julho. E é isso. Até a próxima. Tschüss!